estamos de volta e hoje conversando com Flávia Pope, CEO do Instituto JNG. Flávia, o que é preciso para que uma pessoa consiga morar sozinha? O Instituto JNG ajuda nesse sentido? Instrui a pessoa, instrui o arquiteto? Aonde que entra o trabalho de vocês? O Instituto JNG foi criado exatamente com esse propósito, Roberto. Nós começamos primeiro pesquisando, vimos esse modelo de moradia independente funcionando no Reino Unido, mais de 700 casas funcionando para pessoas com todo tipo de deficiência, múltiplas, mas especialmente a deficiência intelectual. Então, o que nós fazemos? Existe uma metodologia, não é uma coisa só de ajuntamento de pessoas. O método significa que a gente avalia as necessidades de cada pessoa e desenha-se um programa de apoio individualizado. Então, o que o Instituto JNG faz é justamente articular e juntar as pessoas, famílias e pessoas com deficiência que tenham interesse em ter sua própria casa, conversas com o mercado imobiliário para trazer a possibilidade, né, de que haja também cada vez mais um estoque de imóveis voltado para essas pessoas. E a gente nunca deixa de tirar o olho, vamos chamar assim, das políticas públicas e da conversa com a sociedade de um modo geral. Por quê? Porque o ideal é que isso se converta, de fato, numa política pública, onde o acesso a esse tipo de modelo seja cada vez mais amplo, cada vez mais generalizado. Então, o que o Instituto faz é montar o programa de apoio individualizado. Nós temos essa tecnologia de saber como fazer o serviço de apoio individualizado dentro de edifícios comuns, com pessoas com ou sem deficiência, de preferência, né? Não são prédios exclusivos para pessoas com deficiência, senão um edifício como qualquer um nas cidades, onde dentro desse edifício se organiza o programa de apoio individualizado. Mesmo porque se você colocar um edifício morando só pessoas com deficiência, isso é um processo discriminatório, né? Exatamente, exatamente. Embora na Inglaterra até haja, sabe, dentro do bairro, mas não um prédio grande. Existem, às vezes, como prédios pequenos, eu estou no Rio de Janeiro, aqui tem muitos, na Zona Sul, prédios que eles chamam aqui apacados, que tem 6, 7 apartamentos. Às vezes isso funciona, mas prioritariamente o que a gente está, né, a nossa meta são prédios comuns, com apartamentos com pessoas com ou sem deficiência, onde esse programa de apoio individualizado ajuda que a rotina desse morador que tenha deficiência intelectual ou outro tipo de deficiência decorra de uma maneira apoiada e natural. Não é um programa terapêutico, isso é muito importante que se diga, Roberto. O Instituto JNG não está propondo nada de moradia terapêutica, são aqueles apoios mínimos e necessários para viabilizar a rotina dessa pessoa que precisa de algum tipo de suporte. Como o trabalho seu é bastante extenso, eu te perguntaria o seguinte: você acha que existem barreiras da própria sociedade que possa atrapalhar o trabalho de vocês na questão da moradia, da independência da pessoa com deficiência? Infelizmente, a resposta é sim. Mas isso a gente não... Você deve saber muito bem, nós temos que ser incansáveis em buscar essa transformação. E a gente sabe que cada pessoa que adentra esse universo, ela não sai, né? Então, é uma questão de romper essas barreiras de também ignorância, às vezes é até medo, né? A diversidade às vezes causa medo para aquelas pessoas que são muito, né, aterradas ali naquelas verdades que a gente sabe muito bem quando vive com as inúmeras possibilidades de vida, que isso aí é besteira. Mas, infelizmente, a resposta é sim, existe preconceito, existe, eu acho que, sobretudo, ignorância. Então, na medida em que a gente vai mostrando, né, a riqueza que é a convivência com pessoas que funcionam de maneiras diferentes, que a gente aprende, que a gente até vive, né, melhor, com mais solidariedade, a gente acredita que isso é um caminhar que não pode parar. Ô, Flávia,
o preconceito, ele faz moradia na ignorância. E a ignorância é aquele que ignora, que não quer aprender. Se ele não quer aprender, ele também se torna um covarde. Então, a discriminação e o preconceito está dentro do covarde e do ignorante. Isso aí, infelizmente, a gente encontra na sociedade. Partindo desse princípio, eu te pergunto o seguinte: dentro de um prédio de apartamentos, você colocou uma pessoa com deficiência para morar ali. Caso assim, pontual, você encontrou barreiras dos vizinhos, comentários, de repente alguém até que exagerou um pouco mais? Bom, isso é muito importante a gente deixar claro aqui, que a gente está no primeiro grupo piloto, formando o primeiro grupo piloto Rio e São Paulo, para botar esse modelo que é absolutamente inovador e pioneiro no Brasil de pé. Eu posso te responder do que eu vi funcionando na Inglaterra. E a recomendação, de um modo geral, é que toda essa aproximação seja feita de forma muito delicada e cuidadosa, de preferência 1 a 1. Então, aos poucos, a gente vai derrubando essas barreiras. Então, Roberto, o Instituto JNG está dando, nós existimos há 7 anos apenas, essa ideia da moradia independente, ela não existe isso implantado no Brasil. O que existem são residências coletivas, que é aquela residência específica, onde moram 10, 12, 13 pessoas com deficiência, com uma equipe permanente de apoio. Não é esse o modelo do Instituto JNG. O que a gente está buscando é tudo isso que nós estamos conversando, em prédios comuns, urbanos, nas cidades. E a gente está aí dando os primeiros passos. Então, eu não consigo ainda te dar casos específicos do nosso projeto. Estamos preparados para enfrentar esse preconceito. A orientação que recebemos lá na Inglaterra é que tudo isso seja tratado meio que 1 a 1. Vocês vão no prédio olhar o apartamento, se ele está acessível, já com o morador já programado para ele, vocês vão olhar no entorno, vocês vão começar a dar uma olhadinha assim no aspecto psicológico da vizinhança. Tudo isso é olhado no projeto piloto? Exatamente. A fase preparatória para o projeto piloto deve durar em torno de 6 meses, exatamente para fazer essa aproximação, a avaliação imobiliária, ao mesmo tempo que se trabalha com as famílias e com os jovens que vão, por primeira vez, sair da casa dos pais, morar sozinho ou com alguém, um amigo, uma namorada, um marido, enfim, um cônjuge. Essa fase, ela implica em toda essa avaliação. Por quê? Porque é pioneiro. Ainda não estamos na fase que a gente espera e que esse modelo seja replicado e que o próprio mercado imobiliário comece a oferecer e que a gente consiga simplesmente fazer, né, uma oferta como hoje a gente tem até qualquer plataforma, né, de busca imobiliária que a gente consiga oferecer esses imóveis adaptados. Nós estamos construindo essa estrada, Roberto. A realidade de pessoas com deficiência morando sozinhas com um programa profissional ainda não existe. Existem pessoas com deficiência morando sozinhas, se virando como podem e, muitas vezes, com o apoio direto da família. O que a gente quer é tornar essa realidade uma realidade informal, digamos assim, para toda e qualquer pessoa que busque essa solução para a sua vida. Estamos construindo o primeiro piloto de moradia e independência no nosso país. Eu estou vendo que o processo de trabalho, o trabalho de vocês é bastante extenso, bastante complexo e demanda muitos profissionais, né? Arquitetos, demanda psicólogos, demanda uma série de profissionais aí. Como é que é sustentado a JNG? Como é que vocês se sustentam para fazer esse primeiro passo? Mas que pergunta boa, Roberto. Bom, primeiro, justamente em processo de rede, de construção de rede. Isso é o que o JNG fez de mais precioso e que, às vezes, nem é tangível. Não foi fazer o produto, foi construir esse conceito e agregar parceiros para que nos ajudem a tornar isso uma realidade. Nosso balanço de 10 anos está publicado no nosso site. E eu convido a todos a verem exatamente, nós somos uma OCIP, não somos uma ONG, somos uma organização social de interesse público e as contas estão lá abertas. Então, é muito difícil, é um trabalho assim, de realmente tenacidade muito grande e de força de rede, porque
não é uma ONG, com todo respeito a todas as ONGs, que prestam um serviço pontual a pessoas com deficiência. Nós estamos querendo transformar a sociedade. E o projeto de moradia, ele é estruturante, ele é capital intensivo, ele implica em patrimônio. Então, isso é realmente a nossa forma de trabalhar é em rede, construindo rede, parcerias e buscando soluções que interessem a todas as pessoas que estão envolvidas no processo. Arquitetos, urbanistas, psicólogos, pedagogos, as famílias, os jovens. Essa é a teia que a gente está construindo. Um projeto vindo de fora e a ideia de transformação da sociedade implica em vocês fazerem também palestras em sociedades, em faculdades de arquitetura, faculdades de engenharia, parceria com esse pessoal, com institutos de tecnologia, implica nesse sentido também? 100%. Nós nascemos com a primeira parceria, foi com a Universidade de Santa Úrsula, no Rio de Janeiro, que tem uma tradição na formação de arquitetos e urbanistas. A gente trabalha exatamente plantando a semente no nascedouro, porque a gente viu lá com os estudantes de arquitetura e urbanismo que a ideia. Nós fizemos um seminário chamado Cidades e Inclusão Social em 2014, recomendo que também deem uma olhada no nosso site. Produzimos um livro depois desse seminário, e escutamos importantes arquitetos e urbanistas reconhecendo que é muito mais trabalhoso ficar atendendo a normas de fiscalização do que entender a necessidade e a demanda da população. De novo, nada sobre nós sem nós. Hoje, eu fiz essa pergunta para você porque hoje a tendência é apartamentos cada vez menores, né? Tem apartamentos aí que você entra de costa e sai de frente, ou entra de frente e sai de costa, porque não dá para virar, né? Esse é o modelo de apartamentos atualmente para pessoas solteiras e tudo mais. Você acha que em conversação com o pessoal da engenharia, em conversação com o pessoal da arquitetura, é possível pegar esses apartamentos minúsculos, que é uma tendência hoje, e eles se tornarem acessíveis também? Olha, essas tendências, essa é a diversidade, né, Roberto? Eu acho até que esse boom aí de apartamentos menores, para certas pessoas, ela pode atender. Não existe aquela solução de tamanho único para todos, nunca foi legal, né? Não é bom pensar assim. Agora, o que eu acho é que tem que haver mecanismos em que as necessidades das pessoas encontrem as soluções. Quando a gente pensa numa coisa muito engessada, ela também acaba não sendo uma boa solução. Vocês já estão atuando em São Paulo? O primeiro grupo piloto, os primeiros grupos pilotos serão formados exatamente em São Paulo e no Rio. A gente está começando simultaneamente nessas duas cidades. Como é que nós estamos começando? Com o principal, que é ter essa estrutura de profissionais que tenham um olhar capacitado justamente com a metodologia que nós adaptamos e trouxemos para o Brasil, que a gente comece a trabalhar com esse grupo piloto, e a gente é um trabalho meio de 3 frentes. Justamente o grande diferencial do nosso instituto é conseguir enxergar esse sistema e tentar fazer com que o Rio, né, possa convergir para um ponto de interesse comum. Então, a gente dialoga, eu repito, com o poder público, com o mercado imobiliário, com as famílias e com os profissionais. O que a gente está tentando fazer é conseguir que isso tudo gere uma grande oportunidade. Então, eu acho que São Paulo, esse boom de imóveis menores, pode atender a parte dessa população com a qual a gente trabalha. Acho que no caso da deficiência motora não atenderia. Então, como você falou, é caso a caso, e essa fase preparatória do grupo piloto é justamente procurar, ouvir e fazer com que a oferta encontre a demanda. E isso acontece muito. Às vezes, eu vi uma palestra da Secretaria de Habitação em São Paulo, onde eles ali é muito típico, né, da administração pública, fica naquele quadradinho, não levanta a cabeça e não enxerga que ao lado, se a gente construir uma ponte, você atende um outro problema. Então, você tem ali a secretaria, o Cid Torquato, incansável aí na Prefeitura de São Paulo, uma pessoa, né, completamente comprometida, no Estado de São Paulo também, mas às vezes você precisa exatamente dessa articulação. Projetos enormes aí sendo financiados com recursos públicos, por que a gente não junta essa capacidade de ouvir as pessoas com deficiência, ter projetos como o nosso que conseguem
ter um método profissional para atendê-los, não é boa vontade, tem que saber fazer. Você não pode ter uma pessoa com deficiência intelectual morando sozinha sem ter essa estrutura montada. Ok. Flávia Pope, muito obrigado pela sua entrevista conosco e obrigado pelo seu trabalho. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. E obrigado a você que nos acompanhou. Se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP ou um dos nossos canais nas mídias sociais. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo.